Olá pessoal, meu nome é Ticiane Milka e neste vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês a minha visão com Nossa Senhora de Fátima e como eu, durante 9 anos frequentando uma igreja protestante, tive uma visão com Nossa Senhora. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de informar para vocês que eu não quero converter ninguém, não é o meu objetivo, tá? Na realidade, eu só quero realmente contar o meu testemunho para vocês, a visão que eu tive com ela. E também eu não aceito intolerância religiosa aqui nos comentários. Então, se tiver algum comentário negativo, eu vou excluir. Eu peço gentilmente que tenham respeito pela religião das pessoas, que tenham respeito, enfim, por aquilo que elas acreditam. Que na realidade eu, no momento hoje, eu não possuo uma religião em específico, mas sim eu tive uma visão com Nossa Senhora de Fátima. E antes de começar eu gostaria de iniciar desde o comecinho de como que isso aconteceu, né? Eu fiz um outro vídeo me mostrando para vocês, falando como foi a minha visão com Jesus, né? A primeira visão que eu tive, o primeiro momento que eu tive quando eu encontrei Jesus alguns anos atrás. E agora eu quero fazer esse vídeo falando para vocês sobre a minha visão com Nossa Senhora de Fátima. E assim, Nossa Senhora de Fátima apareceu para mim de uma forma bem inusitada. Foi a coisa mais incrível que eu vi depois de Jesus, é claro, mas isso faz há pouquíssimo tempo, sabe? Faz alguns meses atrás. A gente tá aqui, eu tô gravando esse vídeo em julho e aconteceu em maio, justamente no mês dela, né, digamos assim. E eu vou começar do início. Bom, para vocês entenderem um pouco melhor, a minha jornada espiritual iniciou na Igreja Católica, né? Conheci Jesus de fato com 19 anos. E eu frequentava a igreja católica, depois disso eu frequentei a igreja protestante, fiquei durante muitos anos, nunca tive preconceito com religião, tá? Em nenhum momento, seja católica, seja evangélica, seja espírita, seja umbanda, enfim, eu nunca tive esse preconceito com religiões, eu sempre tive meu coração bem aberto para aquilo que Jesus realmente quis me mostrar, digamos assim. Então, assim, eu iniciei... Tudo começou quando eu arrumei emprego num local católico, né? Era uma loja católica e, assim, foi engraçado porque durante a entrevista me perguntaram 4 vezes se eu era católica. E assim, uma menina do RH me perguntou 2 vezes, inclusive, se eu era católica e eu falei pra ela que eu não era católica. E foi engraçado porque eu falei, Jesus, eu não vou mentir, sabe? Eu vou falar a verdade, de que mesmo quando eu crismei, porque eu cheguei a crismar, eu cheguei a fazer em primeira comunhão, enfim, né? Eu saí da igreja católica, né? Assim, eu não frequentava mais todos os domingos, porque eu me mudei de local, me mudei de cidade, enfim. E comecei a frequentar a igreja protestante. E eu tive experiências incríveis nas 2 igrejas. Então, por isso que eu disse pra vocês que eu não tenho esse preconceito, sabe? Pode ser que um dia Jesus chegue para mim e fale, filha, eu quero que você siga aqui esse caminho, nesse local, crie raízes, enfim, né? Eu estou completamente aberta àquilo que o Espírito Santo tem para mim. Enfim, eu só sei que eu achei que eu não ia entrar nessa empresa. Eu pensei, bom, eu falei a verdade para eles que eu não sou católica, eu não vou ser chamada, né? Eu tava procurando emprego. Só para vocês entenderem, eu sou da área de marketing, tá? Eu sou formada em marketing, etc e tal. E até meu esposo falou pra mim, olha amor, eu acho que não sei não se eles vão te chamar, viu? Mas confia em Deus que na hora certa o emprego vai vir. E enfim, eu entrei, eu entrei na empresa mesmo, todos sabendo que eu não era católica, tanto a menina que me fez entrevista, né, o RH, quanto o dono. E eu entrei, então você imagina, de segunda a sexta, indo para um ambiente católico, com pessoas católicas, inclusive o ambiente era incrível, assim, tinha uma paz, transmitia uma energia, assim, maravilhosa. O meu esposo reparou isso em mim. Ele chegou para mim e falou, nossa, você tá tão em paz, você tá tão tranquila. Isso porque eu morava longe do emprego, né? Então eu moro numa cidade e o serviço era em outra cidade, então eu tinha que sair muito cedo de casa para ir para lá. E é porque assim, eu ia me mudar de cidade para a cidade em que era o emprego, né? Mas não deu certo, enfim, confiei em Deus, né? E dentro desse meio eu precisava estudar sobre o catolicismo, é claro, né? Eu, na área de marketing, precisava estudar aquilo, precisava entender um pouco mais sobre santos, sobre a devoção mariana e etc e tal.
E durante o mês mariano, o mês de maio, eu comecei a ver um rebuliço imenso no Instagram, né? Assim, nas redes sociais, das pessoas assim, eu sou de Maria, sou consagrada a Maria. Eu comecei a ficar curiosa, sabe? Eu falei, nossa, gente, o brilho nos olhos dos católicos com relação a Maria é muito grande. Eu comecei a pensar, o que será que ela tem, né? Que eu, assim, eu nunca senti isso. Tanto é que eu já tentei orar o terço lá no início da minha conversão, quando eu tava na igreja católica, me crismei, fiz a catequese, né? Eu tentei orar o terço e tudo mais, mas eu não prossegui com isso, eu não via sentido, eu não via explicação e também não tive, assim, a intenção de procurar mais, sabe? Eu não tive a vontade mesmo de pesquisar mais sobre isso. Pera aí, gente, que tá passando um caminhão bem na frente de casa. Toda vez que eu vou gravar acontece alguma coisa, né? E é engraçado porque esse vídeo sobre Nossa Senhora já é o terceiro vídeo que eu tô fazendo dele, tá? É uma luta que vocês não têm ideia, gente. Eu fiz esse vídeo 2 vezes. Isso foi no dia de ontem e não deu certo o vídeo. Assim, o celular simplesmente desligou das 2 vezes. Eu fiquei falando sozinha. Mas dessa vez eu falei, eu vou fazer e eu não vou editar também. Vai ser normal e corrido, porque eu quero que seja o mais natural possível. E assim, fiquei curiosa para entender um pouco mais sobre Nossa Senhora, né? E na época eu não tinha curiosidade e nada mais. E aí o que aconteceu? Durante esse período eu tava na loja conversando com a esposa do meu chefe, né? A minha chefe, mas aquela era de outro departamento, enfim, eu tava relacionada a um e ela a outro. E ela contando para mim o testemunho de vida dela, inclusive é lindo o testemunho da Gabi, o nome dela é Gabi. Ela estava me contando o testemunho dela, que ela foi curada de um câncer que não tinha reversão, né? E ela só estava viva por um milagre. E assim, eu fiquei encantada com o testemunho dela. Nessa conversa nossa, ela chegou para mim e falou: Tiziane, eu assisti um filme ontem na Amazon e tudo mais. Ela falando um pouquinho mais para mim, né? Sobre um filme do João Paulo II. Aí eu falei: tudo bem, vou assistir. Aí nisso cheguei em casa, coloquei o filme, e isso eu acho que foi numa sexta-feira, se não me engano. Aí eu assisti o filme tranquilo. É uns 40 minutos do filme e depois a Amazon ela dá sugestão embaixo, né, dos próximos filmes que você pode continuar assistindo. Tinha o filme de Nossa Senhora de Fátima. Aí eu coloquei esse filme e comecei a assistir. Eu assisti de uns 30 a 40 minutos mais ou menos desse filme, mas não mais do que isso. E isso foi no domingo, era à noite. E assim, eu pausei o filme e fiz uma oração. Simplesmente eu orei e perguntei para Jesus. Falei pra Jesus assim, foi uma oração muito rápida, sabe? Eu só quis entender um pouco mais o amor que eles possuem por Maria. E eu fiz essa oração para Jesus, eu abri meu coração e falei, Jesus, Nossa Senhora existe? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, eu gostaria de entender mais esse universo, eu gostaria de saber se eu posso orar por ela, se eu posso pedir intercessão dela, enfim, me dê um sinal da existência dela, me dê um sinal de que eu posso me comunicar com ela, porque assim, a gente quando frequenta a igreja protestante, não temos esse tipo de informação, né? A gente só tem informações que não devemos nos comunicar, enfim, e tudo mais. Mas eu fiquei curiosa, porque são tantos milagres, sabe, que eu comecei a visualizar das pessoas, tantas aparições, enfim. Na realidade, eu tinha 1% de conhecimento sobre Nossa Senhora, para ser bem precisa, tá? Eu não tinha nada de conhecimento de como eram as aparições dela, enfim, eu só tinha conhecimento de que existiam milagres, né? Tanto é que a Gabi me falou sobre o milagre dela, o que me deixou encantada. E eu fiquei perguntando, mas por que será, né? Enfim, e eu perguntei para Jesus. Nisso eu parei o filme e fui dormir. Eu não continuei o filme, eu tava cansada, já tava tarde da noite e fui dormir. Aí, tranquilo, segunda-feira eu fui trabalhar normal, voltei do trabalho, né? Aí eu tava em casa sozinha, fechei a porta do meu quarto e fui orar. Gente, por isso que eu falo da importância de vocês orarem sozinhos, né? Você fechar a porta do teu quarto e orar. Nesse momento, eu tava orando de forma bem fervorosa, li a palavra e orando, o Espírito Santo me tocou, eu falei em línguas, isso nunca aconteceu comigo. Sim, durante muitos anos, minha caminhada com Cristo, eu nunca tinha sentido isso, né? Nunca aconteceu isso comigo anteriormente. E basicamente eu fechei os meus olhos, eu tava em pé no meu quarto, né? E eu tive uma visão. E nessa visão tinha um caminho na minha frente
e mato, sabe? Aquela graminha bem pequenininha, muito parecida com a visão que eu tive com Jesus, sabe? O ambiente era diferente, não era aqui, as cores eram diferentes, enfim, era um lugar muito bonito. Porém, no meu caminho tinha muita pedra, muito galho, tinha muita coisa, muito obstáculo me impedindo, sabe? De seguir esse caminho. E aí eu olhei para esse caminho e ele começou a se abrir para que eu pudesse passar. E nisso, quando eu olhei pra cima, eu vi ela. Tinha uma luz incrível, ela brilhava muito, 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 um brilho totalmente diferente de tudo que eu já vi. Eu não sabia, sabe, não que eu não sabia, ela não disse quem ela era, mas eu sabia no meu coração que era ela, que ela estava aparecendo pra mim ali. E foi incrível quando eu vi ela, eu me prostrei na mesma hora, sem explicação, eu tava em pé, eu ajoelhei no chão, me prostrei aos pés dela e comecei a chorar. E assim, um choro muito grande me invadiu, sabe? E eu comecei a chorar de soluçar. Era como se, gente, eu não sei explicar, era como se, meu Deus, olha que algo incrível, absurdo, sabe? E eu comecei a chorar. E nisso eu vi a luz dela, gente, era muita luz, muita luz mesmo. E aí eu cheguei e fiz uma pergunta pra ela. Eu falei assim: "Por que só agora? Por que você apareceu pra mim só agora?" E eu chorando, sabe? E ela sorriu pra mim e ela falou comigo. E ela falou assim pra mim: "Porque você nunca abriu o seu coração antes." Ela me disse essas palavras. Aí nisso eu chorei mais ainda. E eu chorava. Aí, durante um período, foi muito rápido, sabe? Mas eu fiquei com medo daquela visão, porque ela tava muito real, sabe? Tava tudo muito esquisito, assim, eu já tive visões, né? Várias vezes, não foi só uma vez, mas não com Nossa Senhora, né? Então, eu fiquei com medo, né? E eu comecei a perguntar pra Deus. Eu falei: "Deus, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Acho que o demônio tá tentando me enganar, ele tá tentando me fazer ver coisa, alucinação, não sei o que tá acontecendo." E nesse mesmo momento, só pra vocês entenderem, eu tava assim de joelhos, do meu lado direito assim tava a minha cama, e do meu lado esquerdo eu senti uma presença vindo, sabe? E estava chegando até essa direção, porque aqui estava a minha cama, e era Jesus, sabe? A presença dele, a voz dele é inconfundível, né? Por muitos anos eu senti essa presença. E ele veio para me acalmar e ele falou para mim assim: "Fica calma, essa é minha mãe, tá tudo bem." E nisso ele me falou. E na mesma hora o meu medo foi embora, sabe? Aquela aflição assim de, oh meu Deus, o que que é isso? Foi embora. Eu fiquei tranquila, relaxei. Comecei a chorar mais ainda, mas gente, eu não consigo explicar esse choro. Não foi um choro ruim, mas foi um choro como se fosse liberto, sabe? Como se fosse uma libertação, digamos assim. É quando eu tive essa visão com Jesus, né? Eu tive essa mesma reação de um choro assim muito grande. E eu chorava muito, né? Aos pés dela. E ela é linda, ela tem assim uma presença materna que acolhe, um amor assim que eu não consigo entender, eu não consigo descrever, mas é uma presença, sabe, materna mesmo, é uma presença era como se ela estivesse me abraçando. Eu não queria sair dali, gente, vocês não têm ideia. E aí, não foi só isso, calma que tem mais. E assim, ela apareceu pra mim com um terço na mão, né? E ela tava mostrando o terço pra mim. E eu entendi o significado daquilo, né? Eu entendi que ela queria que eu orasse o terço. E ela tocou as minhas mãos, né? Ela tocou na minha mão. E, assim, foi muito incrível. Foi uma sensação... Desculpa, gente, não tô conseguindo nem descrever as palavras aqui pra vocês, porque eu tô voltando, sabe, a minha visão. E eu entendi o que ela quis, né? Ela mostrou o terço pra mim, me deu a mão e falou pra mim: "Filha, vamos curar dessas suas feridas." Ela só disse isso, deu as costas e foi embora. E foi assim que foi a minha visão com Nossa Senhora de Fátima. E de forma assim, com emoção, teve muita emoção, sabe? Teve muita a presença, o ambiente, tudo mudou à minha volta. E quando eu voltei
dessa visão. Foi muito rápido, mas ao mesmo tempo foi muito estranho, porque o tempo foi muito longo, sabe? Por exemplo, eu comecei a orar, eu oro umas 7 horas, gente, era cedo. Quando eu fui olhar no relógio, era 9 e pouco. E eu não fiquei tanto tempo assim orando, sabe? Foi uma coisa esquisita que aconteceu com o tempo ali, que eu não sei explicar. Assim, meu esposo me ligou, eu tava chorando, né? Ele, nossa, amor, o que tá acontecendo? Por que você tá chorando desse jeito? E eu falei pra ele, eu vi Nossa Senhora, depois eu te explico melhor, enfim. Nessa mesma hora veio a dúvida, sabe? Depois que eu voltei, eu fiquei assim, meu Deus, eu tô tendo alucinação, eu tô vendo coisa, Satanás tá me enganando, tá me fazendo ter alucinação, eu tô ficando louca. É isso que eu pensei, sabe? Foi tudo muito rápido, assim, veio a dúvida, sabe? Eu falei, não é possível, eu tô ficando doida. E na mesma hora eu me recordo que eu mandei mensagem pro meu pai e mandei mensagem pra Gabi. Antes do meu pai, eu mandei mensagem pra Gabi. E aí eu perguntei pra Gabi, eu fiquei até com vergonha de fazer essa pergunta pra ela, eu fiquei relutando, isso era 9 e pouco da noite, gente, na segunda-feira. E aí eu mandei mensagem pra ela e falei assim, Gabi, é normal que uma pessoa comum tenha visão com Nossa Senhora? E eu fiquei morrendo de vergonha de fazer essa pergunta, porque eu fiquei pensando comigo, né? Quem sou eu na fila do pão? Enfim. E aí ela foi me explicando, né? Ela ficou toda feliz por mim. Ela falou: ai, que lindo! Nossa, que lindo, Tice, que coisa maravilhosa que você teve, que graça que você teve. E acontece sim, né? Acontece que Nossa Senhora ela aparece de acordo com cada pessoa, com o coração de cada um. Então é possível sim. Depois eu falei com meu pai, tanto é que eu nem sabia que era Nossa Senhora de Fátima, porque eu não tinha conhecimento de todas, né? Porque tem várias. E aí eu procurei lá na internet, tirei um print, mandei pro meu pai, contei pra ele, falei, pai, aconteceu isso comigo. Ele ficou super feliz comigo, pra mim também. Ele ficou feliz por mim. E falou, nossa filha, que encantador, que graça que você recebeu, que coisa linda, que não sei o quê. Ele falou, olha, essa daí é Nossa Senhora de Fátima. E o legal é que eu tenho algo particular com ela, né? A minha avó sempre dizia que ela sempre esteve cuidando de mim em todo momento da minha vida. Então isso também significou para ele, né? E significou para mim também. Achei incrível. E assim, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que não dá pra, sabe, você simplesmente duvidar. Eu contei num outro vídeo pra vocês que eu sempre fui uma pessoa um pouco cética, sabe? Que eu precisava de coisas palpáveis pra acreditar. E talvez Nossa Senhora tenha aparecido pra mim dessa forma porque eu sou assim, sabe? Eu não sei, eu não tenho explicação pra tudo, mas eu só sei que não tem como eu duvidar da aparição dela, sabe? Foi algo incrível e desde que ela apareceu pra mim, muita coisa vem mudando em mim, na minha vida espiritual, assim como aconteceu com Jesus. Sim, assim como aconteceu com Jesus, assim quando você tem a experiência de conhecer Jesus, a sua vida vai sendo transformada, o seu interior, enfim, você sente a diferença. E uma outra coisa, eu tive uma segunda visão com ela. Não contente em ter uma, eu tive uma segunda visão. Isso foi agora nesse mês de julho, no dia 13. Depois que eu fiquei sabendo que ela tinha as aparições dela, né, no dia 13. Ah, detalhe, eu só continuei o filme depois que eu tive a visão. Então foi mais incrível ainda, ou seja, eu não sabia que Nossa Senhora ela aparecia para as pessoas com muita luz. Eu não sabia que ela mandava as pessoas orar o terço, sabe? Então tem coisas, alguns símbolos nessa visão minha que eu não tinha conhecimento, sabe? Não tinha explicação. Ah, foi tua imaginação, foi porque você viu em tal lugar, foi porque você ouviu falar. Não, eu não ouvi falar. Gente, eu nunca tive curiosidade de pesquisar sobre Nossa Senhora. Nunca tive, sabe? Eu só tive depois de tudo isso que aconteceu. Então, quando eu terminei de assistir o filme de Nossa Senhora de Fátima, aí que eu fiquei mais encantada, sabe? Eu fiquei simplesmente apaixonada, porque eu falei, meu Deus, ela apareceu pra mim quase da mesma forma que ela aparece para outras pessoas, isso sem eu saber. Então, assim, não tinha margem para dúvidas de que foi ela que apareceu para mim, sabe? E ela apareceu para mim de novo, junto com Jesus, né, nesse dia 13. Quem sabe eu posso contar para vocês essa outra visão que eu tive em um outro vídeo, mas não vem ao caso agora. Mas é sempre muito incrível, né? A presença dela é diferente. Ela me pediu para orar o terço. E assim, gente, eu não vou chegar para vocês e falar, ai, olha, eu sou católica, olha, eu sou protestante, olha.
eu frequento, sabe? Ambas. Se me chamarem para ir para uma, eu vou. Se me chamarem para ir para outra, eu vou. Eu acho que eu sempre vou prezar muito pelo cristianismo, por você ter respeito às outras pessoas, por você servir as outras pessoas, por você fazer aquilo que Jesus te pediu para fazer. O que Jesus pediu para você? Pediu para você fazer? Para você simplesmente ir e pregar o evangelho. É isso, sabe? Pode ser, como eu disse para vocês, que Jesus mude meu pensamento e tudo mais, mas essa sou eu. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês também é que, assim, eu convido você, sabe, a fazer algo como isso, sabe? Não porque eu quero converter vocês, não, mas assim, faça essa oração, sabe? Faça um jejum, porque eu fiz um jejum, né? Eu sempre faço jejum. O jejum, ele faz parte da vida cristã e é preciso ser feito. Faça um jejum. Eu já cheguei a fazer jejum de meses, assim, sabe? Incrível. Eu já cheguei a fazer jejum até de 1 ano. Então, faça o seu jejum, a sua oração e faça essa pergunta para Jesus. Jesus, quem é Nossa Senhora? Quem é ela? Ela existe? Eu posso orar por ela? Sabe, tem gente que fala absurdos sobre ela, sabe? E eu não entendo porque, assim, quem tem o discernimento espiritual, posso fazer um vídeo sobre isso também, tá? Eu tenho esse dom já desde criança de discernimento espiritual, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês, eu já vi muita coisa, já presenciei muita coisa, e discernimento espiritual é como se fosse, como que eu posso dizer? Nunca falha, sabe? É como se fosse uma intuição, nunca falha, nunca falhou na minha vida. Toda vez que eu tinha um discernimento espiritual sobre alguma pessoa, um ambiente, um lugar, toda vez nunca falhou, sabe? Esse é o discernimento espiritual. Eu acho muito importante todo cristão orar para que tenha esse discernimento, porque você consegue entender o que é bom para você e o que não é bom, para você não ficar escutando padre, pastor falando e simplesmente falar amém e acreditar em tudo que eles falarem, porque existem falsos profetas. Existem falsos profetas em qualquer religião, sabe? E eu não tenho não vou falar paciência, mas assim, para esse tipo de coisa, sabe? Você tem que seguir isso, você tem que seguir. Não, gente, eu não tenho muita paciência para isso mesmo. Enfim, então eu convido você a fazer essa oração, né? Eu convido você a fazer essa oração, a fazer esse jejum e perguntar para Jesus. Se você não quiser, eu respeito, tá tudo bem, mas faça essa oração, faça esse jejum e pergunta para Jesus, sabe? Jesus, quem é Nossa Senhora? Me dá um sinal da existência dela, de que eu posso orar por ela, de que eu posso pedir a intercessão dela, porque, gente, eu posso muito bem contar o meu testemunho de tudo que vem acontecendo na minha vida desde que eu conheci Nossa Senhora. Eu tenho testemunho de desde que aconteceu a minha vida com Jesus, e eu tenho desde que eu conheci Nossa Senhora. Eu tenho 2 testemunhos incríveis, e assim, eu posso testemunhar e compartilhar com vocês, não tem problema nenhum. Sabe, na verdade, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, pra mim também tá sendo desafiador, foi muito desafiador, a batalha pra eu não fazer ele foi bem grande, sendo bem sincera, mas você não chegou aqui por acaso, você não tá assistindo esse vídeo aqui por acaso, eu acredito sim que o mundo espiritual, que Nossa Senhora, que Jesus tá querendo falar com você nesse momento. Então, se tem alguma dúvida no seu coração, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse universo, né, pergunta para Jesus, pede um sinal para ele e depois você vem aqui nesse vídeo, tá? Por favor, porque eu quero ouvir o seu testemunho. Eu quero que você escreva aqui embaixo qual foi o seu testemunho, o que você já vivenciou com Nossa Senhora, como que foi essa sua conversão, ou se você é assim desde criança e tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente se respeitando, compartilhando um com o outro é a melhor coisa possível, né? E curta esse vídeo se você gostou, tá? Coloca aqui nos comentários o seu testemunho, não se esquece de se inscrever no canal e se quiser mais conteúdos como esse, se vocês querem um outro vídeo falando sobre discernimento espiritual, também coloca aqui embaixo que eu faço, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!